Bom dia a todos. É um grande prazer estarmos aqui no segundo dia do evento, né? Infelizmente não vou poder ficar aqui o dia todo, então o professor aqui vai representar a diretoria. Nós temos também uma outra atividade à tarde que possibilitará tanto o diretor quanto o vice-diretor estar presente. A gente está cumprindo com o falecimento da família, o que aconteceu ontem à noite, né? Mas eu queria só passar para vocês duas informações. Bom, eu vou adiantar da hora de ontem, da primeira mesa redonda, né? Nós acabamos interrompendo as falas, né? Mas eu queria comentar algumas informações que foram passadas aqui. Vocês devem ter notado, né? Os gráficos que foram apresentados, uma evolução bastante grande, já que nós estamos aqui, né? Da Escola de Engenharia de Lorena, né? Nos convênios e colaborações ao longo dos anos. Até foi comentado, né? Que alguns anos atrás, quando nós assumimos a diretoria, né? Nós tínhamos somente 2 convênios, 2 colaborações, e agora nós estamos com 18. Então a intenção, né, é aumentar cada vez mais, mas sempre em colaboração com as outras unidades. Então, já há alguns anos nós fizemos um convênio com a Escola Politécnica, a Escola de Engenharia de Salgado e a Escola de Engenharia de Lorena, né, na área, obviamente, das nossas atividades conjuntas, né, e temos uma auxiliada a outra nessas atividades todas, principalmente, obviamente, né, a Poli e a Escola de Engenharia de São Carlos, ajudando a EL a crescer cada vez mais, né. Vocês pensarem, né, conversarem com os nossos novos candidatos, né, cada ano, né, nós vamos vestibulares, agora nós estamos mais uma vez abertos para as inscrições para o vestibular, né. Se vocês olharem, vocês vão ver que as crianças, né, os jovens, né, que se inscrevem, eles têm muito interesse nas colaborações, nos convênios, nas mobilidades que cada unidade tem. Então, isso é, na verdade, muito chamativo, né? Uma forma, né, de você trazer mais alunos, né, de qualidade para cada uma das unidades. Então, é na verdade, uma chamada, né, uma sugestão para todos fortalecerem cada vez mais as colaborações entre as unidades, não só dentro da USP, mas também fora da USP, né? E o segundo e último informe, né, é na verdade um convite, tá bem? Hoje, agora às 10 horas, né, depois eu já peguei nós temos a abertura da 12ª Feira de Ciências e Cultura do nosso Colégio Técnico. Então, lembre-se que o Colégio Técnico de Lorena, né, nosso hotel, né, ele foi recentemente avaliado, até levantei alguns números para vocês, ó. Primeiro colocado entre as escolas públicas de todo o estado de São Paulo. Primeiro colocado, né? 10º colocado entre as escolas públicas de todo o Brasil. 10º. 27º entre as escolas públicas e privadas do estado de São Paulo. E 17º entre as públicas e privadas de todo o Brasil. Então, é realmente um colégio que nos orgulha bastante, orgulha a USP bastante. Eu tenho comentado com o professor Adam, já tenho escutado algumas vezes no Conselho Universitário, né, a importância que nós damos, né, e alguns números aí importantes do colégio, né, que nós fizemos, né, já desde a nossa gestão, né, no início, colocar o colégio técnico, os alunos do colégio técnico, no mesmo nível dos alunos de graduação. Então eles têm acesso, como tinham antes, né, à biblioteca, a restaurante universitário, carteirinha, tudo USP, meio USP que eles não tinham, tá? Então hoje eles têm acesso como aluno de graduação, só que um aluno de ensino médio técnico. Então, eu até estava comentando os números que nós falamos ontem na primeira mesa de hoje, né? Então, essa feira, né, começa às 10 horas, mas os alunos já montaram as salas. Então, o convite é exatamente esse. Aqui, por aquela porta lá, vocês saindo pela porta, virando à direita, no fim aqui do corredor, ao lado do banheiro feminino, tem 3 salas de aula com as atividades da Feira de Ciências e do Colégio. E no andar de baixo, aqui nesse corredor mesmo, na frente aqui, né, só que no andar de baixo, todas as salas de aula também com atividades do Colégio. Então, no intervalo, no encerramento da manhã, à tarde, quando vocês voltarem, tá? Aproveitem e vamos assistir, vamos olhar lá o que os alunos do hotel estão apontando e mostrando para vocês também. Uma coincidência muito boa, né? Estarmos nos mesmos dias aqui, mas eles estão aqui, né? Senhor Andy, então, fica nas suas mãos, então, né, o encerramento da tarde, e
um grande prazer ter vocês aqui. Contem sempre com a El e voltem. Vamos fazer as atividades juntas aqui em colaboração. Bem, professor Mike, muito obrigado. Desculpa usar o seu tempo, né? Bom, gente, então nós temos aqui algumas tarefas para hoje. Uma delas tem a ver com que todos passem pela mesa e registrem a presença de hoje. Alguns ainda podem não ter retirado a pasta. Enfim, fiquem à vontade nesse sentido com a Júlia, fundamentalmente. A outra questão é que nós temos uma agenda apertada para o dia de hoje, né? Da manhã de hoje, e quem quiser almoçar no R1, no restaurante universitário, tem que passar pela catraca antes das 13, né? Depois podemos permanecer no restaurante, mas não podemos entrar depois das 13, já não haverá como entrar, tá? Agora, eu acho que diretamente daria a palavra então para a professora Tatiana Nefti, que vem nos falar do Hospital Universitário e justamente vai nos trazer as questões que têm a ver com uma palavra que um termo que apareceu ontem, que é o termo linguagem. Quer dizer, acho que você não vai falar tanto das línguas como das questões de linguagem que têm a ver com o cuidado, com o funcionamento do H1. Então, por favor, Jane. Bom dia a todas e todos, né? Agradeço muito mais pelo convite, né? Todos esses anos a parceria do Hospital Universitário com o Convivas tem se fortalecido, né? E para nós no Hospital Universitário é uma grande honra, né, poder fazer parte dessa construção coletiva dentro da universidade. Né? Então, o que eu trouxe é uma conversa, né, um pouquinho da nossa experiência no hospital, né? E de muitas situações em que a própria mágica, o pessoal do Convivas tem nos auxiliado quando nos deparamos com situações de pacientes que falam outras línguas, né? E aí a mágica tem sido uma parceira. A gente não tem isso institucionalizado, né? Então a gente acaba se comunicando e pedindo socorro para nos ajudar nessa comunicação com pacientes com outras línguas. Tá bom? Eu vou começar agora, vou passar um vídeo, que é um vídeo de um outro hospital, um hospital dos Estados Unidos, um hospital privado, diferente do hospital universitário, um hospital público, conveniado ao SUS, né, mas só para a gente entrar um pouquinho nesse ambiente complexo que é uma unidade hospitalar.
contextualizar, né, esse ambiente complexo que é o hospital, né? Então, a importância da linguagem, né, nesse ambiente, porque as pessoas estão emocionalmente fragilizadas, num momento de vulnerabilidade, né? Como é importante ter esse cuidado, essa atenção com a linguagem, né, para que possa ter uma comunicação eficaz, para que o paciente possa entender, né, do que se trata, a sua doença, o seu tratamento, tem adesão ao tratamento também. Então, nós precisamos considerar toda essa complexidade desse ambiente, né, onde os profissionais trabalham muitas horas, muitas vezes sobrecarregados também. No hospital universitário, por se tratar de hospital, escola, nós temos os alunos também, então muitas vezes a forma que o médico explica um determinado diagnóstico para um estudante de medicina é diferente da forma que ele vai explicar para um paciente, para que tenha uma linguagem mais acessível, para que ele possa entender. Então, aqui é a entrada administrativa do nosso hospital. Claro. Então, aqui a entrada, uma vista aérea do nosso hospital, né? Pode passar, por favor. E aqui alguns dados, né? São dados de 2024. Então, em 2024, nós tivemos 94.874 consultas ambulatoriais, 72.586 atendimentos em emergência, 2.634 cirurgias, 2.132 partos, 653.381 exames e 7.641 internações. Então, atualmente, o Hospital Universitário tem 131 leitos de internação, né, com uma redução no número de leitos devido à perda de funcionários no PIB, nesse processo que muitos aqui conhecem desde 2014 no Hospital Universitário. Então, esses são os números de 2024 do hospital. Então, a quantidade de pessoas que passam por lá. Eu não trouxe os dados dos estudantes, mas a gente tem em torno de 2.500 alunos que passam anualmente no hospital universitário, né? Então, é um local onde circulam muitas pessoas. Né? Então, o hospital universitário, desde o seu início, ele se fundamenta no critério ensino, pesquisa e assistência, né? É um espaço de formação integral e, além do conhecimento técnico, os alunos também têm um aprendizado sobre ética, sobre uma formação humanística também, né? São pilares essenciais no cuidado da saúde. E aí, o propósito é que esses profissionais, né, não dominem apenas a técnica, mas também possam entender a profundidade das interações humanas no contexto de saúde. Esse médico, enfermeiro, fisioterapeuta, profissionais da área da saúde possam ter uma formação humana também. Desde 2022, nós temos uma aproximação também com outras unidades da universidade. Então, além dos alunos da área da saúde, nós recebemos os cursos, né, essencialmente da saúde, nós recebemos alunos também da FAO, tem o curso de design, né, tem a professora Cristiana, a professora Tatiana, tem uma aproximação muito grande de algumas disciplinas que são realizadas no hospital universitário, né, assim como a Poli também, muitos cursos, disciplinas da Poli são ministradas no hospital universitário, da ECA, da própria genética, da educação, né, a gente tem feito essa aproximação com outras unidades, utilizando o HU não apenas para os cursos da área da saúde, mas para os demais cursos também, como um espaço de formação. Pode passar. Então, pensando aqui na centralidade da língua no cuidado, né? É importante trabalhar a linguagem e a língua para que a gente possa ter uma comunicação eficaz. Essa comunicação eficaz é necessária para a comunicação entre as equipes mesmo, né? Para que garanta a segurança do paciente. É importante que a passagem de plantão, por exemplo, ela tem que ser altamente eficaz para que nenhuma informação importante seja esquecida, não seja compreendida adequadamente. Isso pode repercutir no atendimento do paciente. Então, isso, dentro dos pilares até da Organização Mundial da Saúde, no que tange a segurança do paciente, a comunicação eficaz é um item bastante importante e também necessário para que as equipes possam ter
essa comunicação clara e bastante precisa, né? Eu coloquei ali como tradução acessível, né? Justamente porque a gente acaba usando isso mesmo, né? A traduzir o que o profissional de saúde usou em termos técnicos, em uma linguagem altamente técnica, para algo que o paciente possa entender. Então, aqui tem um exemplo simples, né? Então, quando o médico fala em hipertensão arterial sistêmica, será que o paciente entende esse termo? Ou será que esse médico precisa falar pressão alta? Então, aqui é um exemplo simples, né, do que a gente tem no nosso cotidiano, né? E a diversidade linguística, né? É importante que a gente possa reconhecer e valorizar a diversidade linguística e cultural dos pacientes adaptando a comunicação para acolher a todos. Então, nós tivemos há alguns anos uma criança indígena que internou na UTI pediátrica. E essa criança tinha dificuldade para dormir, né? Ficava muito agitada, isso preocupando também a equipe, porque repercutia, inclusive, no tratamento dessa criança. E aí, um dos profissionais, conversando com a família, né, o profissional entendeu que essa criança dormia em rede. Né? Então, foi feita uma adaptação com lençol mesmo, no berço, né, foi feita uma rede dentro do berço, e a partir desse momento a criança conseguiu dormir tranquilamente todas as noites, porque entendeu-se, né, a necessidade específica dessa família, né, dessa criança, e foi feita uma adaptação, respeitando e valorizando, né, o que essa família trouxe para a equipe. Tá, pode passar. Então, pensando aqui nas linguagens, né, de diversas formas de linguagem. Então, a gente tem a verbal e a não verbal. Né? Então, pensando assim, desde a escolha de palavras dos profissionais também para se comunicar com as famílias e com os pacientes, né? E como é que isso contribui para o ambiente de cuidado. Aí, dentro do conteúdo da linguagem, também a questão do silêncio, né? E muitas vezes, né, principalmente em momentos mais críticos, né, o profissional acha que tem que ficar falando, né, falando muito com essa família, uma família que já está abalada pelo diagnóstico, pela situação, então muitas vezes o silêncio é necessário, é uma forma de linguagem dentro do hospital bastante importante. Então, nas situações de cuidados paliativos, né, o profissional explica, fala com a família, tira as dúvidas também, e muitas vezes o silêncio, aquele momento de uma pausa, né, para que a família possa absorver, né, possa se conectar com esse profissional, né, então é muito importante valorizar também o silêncio como uma forma de linguagem bastante importante, né. A linguagem simbólica e afetiva, né, os rituais de despedida, né, respeitando nas situações de cuidados paliativos. Às vezes a família precisa de um momento para expressar sua fé, né, para que possa se despedir do seu familiar, né. Nós tivemos também uma situação de uma família nigeriana. A criança estava internada no hospital em cuidados paliativos, numa condição de uma evolução da doença com um prognóstico bastante reservado, né, um prognóstico grave. E a família estava bastante preocupada porque eles não tinham feito o batizado dessa criança, eles estavam angustiados com isso. Quando essa informação chega, né, a equipe tem cuidado de promover, então às vezes o padre da própria família vai até o hospital, realiza o batizado, né, a família traz as pessoas que eles consideram importantes, os padrinhos, né, e aí nós pensamos, bom, podemos fazer contato com o padre que tem vindo no hospital e nos auxiliado nesses momentos, né, que a família pede alguma manifestação religiosa, principalmente batizado. E aí nós pensamos, né, alguém da equipe poderia traduzir, né, então o padre poderia falar em português e alguém da equipe traduzir para o inglês para a família entender. E a gente ficou pensando, poxa vida, é um ritual tão importante, né, vai ter uma perda, né, desse momento com essa tradução, né, com uma pessoa ali junto com o padre interferindo nesse momento. Aí nós conseguimos um padre que falava inglês, então ele ministrou esse batizado em inglês. Foi um momento bem especial para essa família, né, que ficava marcado para o resto da vida dessa família, né, como foi importante a sensibilidade da equipe, né, em acolher e entender esse momento. Então é importante respeitar
respeitar a língua dessa família, que é um ritual, né? Então aqui se mistura a língua e a linguagem, né? Uma linguagem que a gente pode chamar uma linguagem de cuidado, uma linguagem de afeto para essa família. Então, a linguagem, ela pode ter o poder de humanizar ou deshumanizar, né? Então, quando a equipe se comunica, aquele paciente é um caso difícil, isso é até uma forma de violência com essa família, né? Então, a equipe precisa tomar bastante cuidado com esses jargões, né? Para que tenha respeito pelo paciente, né? Assim como uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais acolhedora, pode ser uma forma de humanizar esse cuidado dos pacientes e da família, né? Combater o estigma, né, evitar o preconceito, o rótulo, o estigma. Então, nós temos no hospital a questão do nome social. Nós estamos no processo de implantação dos nossos sistemas para que tenha um campo, para que seja colocado o nome social. E nós já tivemos manifestações de pacientes, inclusive na ouvidoria, de situações em que, como não estava claro na ficha, né, o nome social do paciente, o profissional se referiu a ele pelo nome civil, e aí foi uma situação altamente constrangedora, até violenta para esse paciente, e para o profissional também, né, como não estava claro os campos lá de nome social e nome civil, ficou um desconforto, uma situação bastante constrangedora, inclusive para os profissionais também, né? Comunicação inclusiva, né? Assegurar o direito à comunicação inclusiva com acessibilidade para todos, né? Nós tivemos, no começo do ano, uma família em que os pais eram surdos e a criança estava internada na UTI pediátrica, numa condição bastante grave. E a equipe tinha dificuldade para se comunicar com essa família, né, e explicar a gravidade da condição dessa criança. Nós entramos em contato com a professora Ana Paula, da Faculdade de Educação, e ela nos ajudou com um intérprete de línguas, e aí ele fez todo o apoio, né, nessa comunicação com essa família, porque de fato eles não estavam entendendo nada mesmo. Né? Então, só quando foi possível ter um intérprete de línguas é que a família pôde compreender o momento, a gravidade ali do seu filho. Né? No hospital nós temos alguns profissionais que fizeram curso de Libras, né? Mas como isso não está bem estabelecido, institucionalizado, nem sempre tem um profissional disponível naquele momento para aquela interação com a família. Né? Então é uma coisa que nós precisamos trabalhar bastante no hospital. Pode passar, por favor. Então, no hospital universitário, né, como é que a gente trabalha a linguagem? Né? Nós temos as formas de conversas com as famílias, então são espaços seguros, em que a equipe multiprofissional conversa com a família. As famílias têm participado em algumas unidades, nós estamos ampliando isso, da própria passagem de plantão, da discussão da condição do seu familiar. Então, a família tem participado junto da equipe, ela pode colocar suas dúvidas, suas inseguranças e fazer parte de uma decisão compartilhada junto à equipe, né? Os protocolos de comunicação, que foi o que eu falei com vocês um pouquinho, sobre a comunicação eficaz, que isso é uma diretriz da própria Organização Mundial de Saúde, né? Que essa comunicação eficaz garante a segurança do paciente, que os registros sejam bem elaborados e tem essa comunicação segura. Né? E temos também os projetos de humanização, com contação de histórias, com música, então a linguagem da arte também circulando no hospital, como uma forma de cuidado, não só para os pacientes, mas para a equipe também. Né? Então tem o projeto de contação de histórias, tem música, tem o Doutores da Alegria, Encanto Cidadão, que utilizam uma linguagem específica, que é a linguagem da arte, para acessar as pessoas do hospital, né? Que é uma forma de cuidado também, né? E promoção de bem-estar. Pode passar, por favor. Então, se a gente for pensar em integralidade à saúde, né, de forma ampla, pensando em saúde de forma ampla, a gente
pode unir a ciência, a linguagem e o cuidado, né? E utilizando a linguagem como ela, né? Essa linguagem, ela transforma o conhecimento técnico em um acolhimento genuíno, verdadeiro, né? E a construção de confiança é essencial para uma relação terapêutica humana e eficaz, né? E segura também, né? E o impacto das palavras. As palavras dos silêncios, eles podem afetar o cuidado diário, né? Então, de uma forma positiva ou negativa, é importante que os profissionais saibam se expressar com clareza, de forma segura e humana também, né? E aí, como nossas práticas linguísticas, elas sustentam ou fragilizam o cuidado, né? Nós temos essa parceria com Colínguas, que está sendo construída também, né? Nós tivemos, com a professora Maite, oficinas de espanhol para os profissionais do Municipal Universitário, foi uma experiência bastante positiva, né? A Jennifer fez, e o professor Valdir, da Faculdade de Educação também, nós tivemos algumas práticas também de letramento em saúde e uma troca de experiências entre o hospital e os alunos, né? E pensando nas situações, né, que a gente acionou também com a Lívia, tivemos uma paciente, uma puérpera russa, que ela tinha acabado de ter o bebê lá no hospital universitário, e a equipe também com dificuldade para se comunicar com ela, né? Nós acionamos a professora Maite, ela passou o contato de uma pessoa que aí nos ajudou nessa comunicação com essa paciente. Então, nós temos, né, eu mostrei o número de atendimentos do hospital universitário para vocês, e dentre aquelas pessoas que passam por lá, né, nós sempre temos um paciente que fala uma outra língua, né, que a gente precisa de apoio ali para se comunicar. Quando é o inglês, é mais tranquilo, porque tem profissionais que se comunicam bem em inglês, então conseguem dar o suporte. Espanhol, as pessoas vão tentando se comunicar, misturando ali o português e o espanhol, né, que as pessoas acham que sabem falar espanhol, vai tentando se virar mesmo nessa comunicação. Agora, quando chega a paciente que fala russo, línguas mais... é muito difícil encontrar um profissional que tenha conhecimento dessa língua, e aí a gente precisa mesmo de apoio. E Libras, que é uma necessidade real, né, que a gente precisa ver no hospital como é que a gente vai se organizar para atender esses pacientes com dignidade, enfim, como eles merecem ser atendidos, né? Porque essa família que eu dei o exemplo para vocês foram dias, né? A nossa comunicação interna também precisa ser bem estabelecida, né? Porque aí foi num insight de uma psicóloga que entrou em contato com o serviço de humanização para ver se poderia dar algum apoio. Isso já, a equipe já estava angustiada também, e a família sem entender nada, né? Então, como é que a gente faz para acionar esses canais e conseguir dar um atendimento digno e humano para essas famílias, né? Basicamente isso, eu trouxe para a gente conversar um pouquinho. Tatiane, bom, nos trouxe os elementos básicos para pensar o funcionamento da linguagem, né? Com quem estamos falando, como falamos para essa pessoa, como nos colocamos na frente dela, de que estamos falando com ela, questões cruciais que abordamos justamente nas letras, né? E além do mais trouxe a questão de Libras. O Luiz Renato estava comentando hoje na Faculdade de Educação a necessidade da gente não esquecer de Libras. Eu acho, Renato, que talvez hoje no debate final ou no GT você possa trazer a série de informações que nos repassou no Uber e para nos atualizar um pouco sobre essas questões. Não sei se temos perguntas, observações, comentários. Meu nome é Renato, sou da Faculdade de Educação. Parabéns, Tatiane, pela explanação, muito legal. Só para trazer, hoje existem centrais de intérpretes de Libras, que também poderia ser uma solução para o HU, no qual faz-se a contratação para você fazer a comunicação ali. Então, já existe até um
pessoas surdas que acionam essas centrais e conseguem marcar consulta médica, ligar, por exemplo, para discutir a questão do cartão de crédito dela e etc. Então, daria para fazer também essa outra solução. Lógico que não é humanizada, como vocês buscam no HU, porque você está ali com uma tela na sua frente, né? Então, tem o intérprete intermediando ali a relação, por exemplo, com o profissional da saúde. Mas é uma solução que dá para utilizar. E eu acho que o mais importante realmente é o aprendizado da língua dentro do HU. A gente tem um decreto de 2005, que é o 5626, que diz que 5% do quadro de funcionalismo público do Brasil teria que saber Libras para atender, não só na saúde, mas, por exemplo, no INSS, ele vai lá na secretaria da unidade, da faculdade, ele teria que ser atendido na língua dele, e é o que a gente não vê isso, né? A minoria das pessoas, acho que nem 1%, consegue uma comunicação mínima, básica em Libras, mas a importância realmente da gente cumprir, porque chegam lá os surdos e muitas vezes eles são, a gente estava comentando no Uber, é um dos únicos públicos que são estrangeiros dentro do seu próprio país, né? São brasileiros estrangeiros, porque vivem como ilhas por conta da língua que muitas vezes isola. Então, parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado pela apresentação. Uma parte do desafio de vocês é informacional do ponto de vista do sistema de computação. Vocês têm um sistema próprio, o sistema de vocês é terceirizado? Eu sei que o HC desenvolveu ele próprio exatamente para poder ter essa liberdade de, primeiro, o histórico não ser perdido pela empresa, né, para a empresa não se perder. O de vocês também? Nós temos uma empresa terceirizada que presta uma assessoria para o estádio, mas o sistema que está sendo desenvolvido é nosso, é específico, e nós estamos justamente nesse momento aí de pensar em todos os processos, né, para a inclusão do nome social. Então, é um sistema próprio do HU. Tá, não, obrigado. Porque essa é uma questão meio central, né, para vocês, porque tem a interação da equipe com o paciente, mas tem a interação da equipe com a equipe, que é, na verdade, feita via sistema, ou seja, prontuário, como é que abre, a identificação, e vai um pouco além do aspecto só do nome social. Você precisa saber qual é a expectativa de linguagem, não tem um campo, tem um lugar, se vocês têm um desafio, certamente ele não é bem tratado num software padrão, né? A equipe tem trabalhado nisso, não é algo simples, né? É bastante complexo para colocar no sistema. Né? Mais alguma pergunta, alguma observação? Na verdade, parabéns, né? Queria compartilhar uma ideia, talvez depois a gente possa conversar por uma ponte. Eu sei que o Museu da América Latina, há alguns anos, tem se esforçado na formação de intérpretes comunitários, sobretudo pensando nessas situações de acolhimento, né, nos sistemas jurídicos, de saúde. Há alguns anos eles realizam um seminário, né, na formação desses intérpretes. E tem um grupo de pesquisa, não é a minha linha de pesquisa dentro do grupo de pesquisa, mas tem um grupo de pesquisa no Brasil chamado Bilang, cujo trabalho é nesse sentido da tradução, da interpretação comunitária, pensando na integração, no acesso aos direitos básicos, sobretudo da população que tem migrado para o Brasil, né? Então nas regiões de fronteira isso está mais presente. Mas o grupo de pesquisa está em vários estados e tem feito um trabalho com a Acnur, formação de agentes da Acnur, pensando na parte de saúde, na parte médica. Quem sabe possa ser uma ponte, né, para que haja também mais intérpretes e uma presença mais sólida nesse sentido para o acolhimento também no HU. Então, qualquer coisa depois a gente pode conversar. Mas existe, só para dizer que existe, o Brasil tem trabalhado em várias frentes na formação de intérpretes comunitários para esse acolhimento, sobretudo nos serviços de saúde. Obrigada, vamos conversar sim, obrigada.
Bom, acho que temos aí uma reunião para fazer, né? Com o Luiz Renato, a Lívia, né? Vocês topam? Ótimo. Então, obrigada.